Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 5 de dezembro de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário, meditar e orar. Nossa leitura de hoje será em Atos capítulos 23, 24 e 25. Sem mais delongas, vamos para a leitura. Atos capítulo 23. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus o ferirá à parede branqueada. Está sentado aí para me julgar segundo a lei, mas contra a lei me manda ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e que outros eram fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos. Quando ele disse isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Isso porque os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. E se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Tenha coragem, pois como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, assim deverá testemunhar também em Roma. A conspiração para matar Paulo. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: Juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês, como se fossem examinar com mais exatidão as informações sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, ele tem algo a lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então o centurião disse: Paulo, prisioneiro, chamou-me e pediu que eu te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo a dizer. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: O que você tem para me dizer? Ele respondeu: Os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais precisas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender ao pedido deles. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: Não diga a ninguém que você me contou isso. Paulo é transferido para Cesareia. Então ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhes: Preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem a Cesareia esta noite, às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudação. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com as minhas tropas, o resgatei,
mas soube que é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o para o sinédrio deles. Descobri que estava sendo acusado em questão acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente à Sua Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem à Sua Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, segundo o que lhes havia sido ordenado, pegaram Paulo e o levaram a Antípatre durante a noite. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deram a carta ao governador e lhe entregaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era Paulo, informado de que era da Cilícia. Disse: ouvirei o seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio. Atos, capítulo 24. O julgamento de Paulo diante de Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou as causas contra Paulo a Félix. Temos desfrutado um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. No entanto, a fim de não tomar mais do teu tempo, peço a ti o favor de ouvir-nos por alguns instantes. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo, por isso nós o prendemos. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação. Por isso, de bom grado, faço a minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Os meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Tampouco podem provar as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso, porém, que adoro ao Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a quem chamam seita. Creio que tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar limpa a minha consciência diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer donativos ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, encontraram-me purificado no templo, sem me envolver em nenhum ajuntamento ou tumulto. Há, porém, alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado diante do sinédrio. A não ser que tenha sido este, quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, examinarei o caso de vocês. Em seguida ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Alguns dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: por ora basta, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamar você de novo.
Félix, ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, de modo que mandava buscá-lo frequentemente a conversar com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo, e como desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Atos capítulo 25. O julgamento diante de Festo. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém. Na verdade, eles estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se é que cometeu algum crime. Tendo passado com eles de 8 a 10 dias, desceu a Cesareia e no dia seguinte assentou no tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido diante dele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez a sua defesa. Não cometi nenhuma falta contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu: Estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Contudo, se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: Você apelou para César irá. Festo consulta o rei Agripa. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Ele disse: Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se confronte pessoalmente com os seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fizeram. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Assentei-me no tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse trazido. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Sem saber como investigar tais assuntos, perguntei se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que permanecesse detido até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã o ouvirás, respondeu Festo. Paulo diante de Agripa. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: Ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, clamando que ele deixasse de viver. No entanto, verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte, mas como apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. Contudo, não tenho nada definido a respeito dele para escrever à sua majestade. Por isso eu o trouxe diante dos senhores e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Encerramos nossa leitura por hoje. Não há salvação em nenhum outro, pois abaixo do céu
Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Agora vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 5 de dezembro de 2024. Parabéns aos casais completando mais um ano de casados. Parabéns aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Minha querida neta Rebeca completando mais um mês de vida, né? 2 anos e 4 meses. Também parabenizo de forma especial a Rejane Lemos, lá em São Miguel do Araguaia, Goiás, a Funilaria Martelo de Ouro, em Rondonópolis, Mato Grosso, ao Emerson da Silva, em Rondonópolis, Mato Grosso, ao Luca Terra, em Cabo Frio, Rio de Janeiro, a Érica Cristina, em São Paulo, capital, e ao Marcos Parreira, meu primo, lá em Uberlândia, Minas Gerais. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, quero agradecer ao Senhor por conceder a Rejane Lemos, a empresa Funilaria Martelo de Ouro, ao Emerson da Silva, ao Luca Terra, a Érica Cristina e ao Marcos Parreira mais um ano de vida. Pai querido, rogo ao Senhor que estenda sobre eles, ó Deus, a sua boa mão, com dádivas de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de alegria, de paz, ó Pai, de muitas felicidades e muitos anos de vida. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida deles hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas, Deus é justo e bom. Vamos